Sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Andréia Caldeira, que é médica ginecologista obstetra. Andréia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por me convidar. Andréia, a gente sabe hoje que a hipertensão na gravidez, as síndromes hipertensivas, estão entre as principais causas de mortalidade da gestante. Conta para quem está nos assistindo o que é hipertensão arterial na gravidez. Bom, realmente é um tema muito importante. A hipertensão na gravidez é quando a pressão da paciente, da gestante, se encontra acima de 14/9, que é 140/90, durante duas medidas pelo menos diferentes, com algum intervalo de tempo. E a gente pode considerar essa pessoa hipertensa ou aquela paciente que tinha uma pressão muito baixinha e de repente aumenta em 2 pontos pelo menos a sua pressão diastólica ou sistólica. A gente pode considerar que ela já está ficando hipertensa durante a gestação. Uma paciente que não tem hipertensão antes da gestação, ela pode desenvolver hipertensão arterial durante a gravidez? Sim, as pacientes que têm a pressão normal, durante a gestação, elas também podem ter um aumento da sua pressão devido aos eventos que vão acontecendo durante a gestação, da implantação da placenta, modificações no corpo, esse tipo de situação. Existe algum fator de risco para essa gestante desenvolver hipertensão durante a gravidez? Sim, os principais fatores de risco são a obesidade, as pacientes que já têm diabetes ou algum outro doença que possa trazer uma vasculopatia, pacientes que têm histórico familiar de pressão alta na gestação, ou pressão alta mesmo crônica, e pacientes que fumam. Essas pacientes têm um risco bem maior de ter pressão alta. As mulheres que têm hipertensão antes da gravidez ou que desenvolvem hipertensão após a gravidez, elas precisam de uma atenção especial? Sim, um controle também, além do obstetra, junto com o cardiologista, muitas vezes. Andréia, quais são os riscos da hipertensão durante a gravidez, tanto para a mãe quanto para o bebê? A hipertensão é uma das doenças que mais traz riscos na gestação. Para a mãe, ela pode causar eclâmpsia, que seria uma convulsão ou até coma. Para o feto, ele pode ficar restrito, né? O feto para de crescer durante a gestação. Pode haver descolamento de placenta com morte do feto ou, inclusive, uma prematuridade precoce extrema. Andréia, qual o principal risco da hipertensão durante a gravidez? O principal risco da hipertensão durante a gravidez está relacionado com ela desenvolver uma doença chamada pré-eclâmpsia, que é quando essa hipertensão, ela, além da pressão alta, ela promove uma perda de proteína pela urina, né? E um inchaço, ou alguma lesão de órgão-alvo, como retina, os rins. Aí a gente considera que a paciente está com pré-eclâmpsia, que seria um agravamento dessa hipertensão gestacional dela. Como é que eu faço o diagnóstico de hipertensão na gravidez? O diagnóstico é feito fazendo o controle da pressão durante as consultas obstétricas. Então, cada consulta que a paciente vai, ela é aferida a pressão. Assim, a gente consegue fazer uma curva de como que está evoluindo a pressão nessa paciente. E durante o exame morfológico do primeiro trimestre, no exame de ultrassom, a gente faz um controle do Doppler das duas artérias uterinas, para ver se essa paciente tem maior risco ou menor risco de desenvolver alguma doença relacionada à vasculopatia placentária. Entre elas está a pré-eclâmpsia e as restrições de crescimento intrauterino do feto. Fiz o diagnóstico que a gestante está hipertensa. Como é feito esse tratamento? O tratamento é feito com antihipertensivos prescritos pelo médico, algumas vezes auxiliados também por um profissional cardiologista. E o controle é feito através do controle de pressão e o controle do laboratorial para verificação de proteinúria e outras deficiências que podem acontecer, e também o controle do crescimento do feto via ultrassom. Mulheres hipertensas durante a gravidez precisam aumentar a frequência das visitas ao seu obstetra? Sim, além de aumentar as frequências do seu obstetra, o ideal é que também consiga ver a pressão em casa. Então, as pacientes são orientadas a terem um aparelho de pressão ou terem um lugar para elas irem aferir a pressão pelo menos uma vez por dia, a cada 2 dias. E o aumento também da frequência de exames de ultrassom para fazer o Doppler desses bebês e avaliar o crescimento deles também. As pacientes hipertensas têm alguma alteração no seu plano de parto?
Algumas vezes pode ser necessário a antecipação do parto, especialmente quando essa pressão não está sendo bem controlada, a gente não consegue o controle adequado com medicamento antihipertensivo. Quando esse feto para de crescer, e aí a gente vai fazendo o Doppler e observa que há alguma alteração nesse fluxo, né, na dinâmica do fluxo do Doppler, e o feto para de receber o aporte nutricional e de oxigênio necessário. Mas a gente sempre prioriza o parto normal, inclusive para salvaguardar a paciente do procedimento cirúrgico. Algumas vezes pode não ser possível, mas sempre que possível o parto deve ser normal. É importante a gente saber que a pressão alta não é uma indicação absoluta de parto cesáreo. A gestante que desenvolveu hipertensão durante a gravidez, após o parto, ela pode voltar a ter uma pressão normal? Normalmente, as pacientes que têm a hipertensão só durante a gravidez, que já não eram hipertensas, elas acabam tendo a pressão voltada ao normal. Mas pode acontecer sim da paciente, depois da gestação, desenvolver uma hipertensão ou logo após ou em alguma etapa da vida, mais posteriormente, né? André, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre esse tema que é de extrema relevância, que é a hipertensão durante a gravidez. Bom, a principal mensagem que eu quero trazer é que se valorize o pré-natal. É muito importante o controle da pressão durante a gestação. A pressão alta, essencialmente, ela é uma doença que não tem muitos sintomas. Quando a gente percebe alguns sintomas, às vezes já está mais avançado do que a gente espera. Pode trazer riscos importantíssimos, desde a morte fetal, da morte materna, convulsão, coma e outras morbidades que isso pode trazer. Então, a gente sempre prioriza, né, uma alimentação equilibrada, uma realização de exercícios físicos, né, já chegar nessa gestação com a saúde mais ou menos em dia e sempre valorizar o pré-natal. André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento, até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigada também.